Pronto, agora tá em gravação. Gente, olha só, o que acontece? Semana que vem nós temos semana de prática ainda. Temos 2 semanas de prática. A semana que vem, correspondente a dia 21 e 22 desse mês, e a outra semana correspondente a 4 e 5. Porque na semana do 18 e 19 já não tem mais prática, já seria a avaliação e acabar com tudo, né? O que acontece? Eu tenho uma atividade prática que vocês vão fazer em casa, que é semana que vem, dia 21 e 22. Aí dia 4 e dia 5, a gente usa para fazer revisão, essas coisas, e finalizar o conteúdo. E dia 12 a gente faz a avaliação. Todo mundo está ciente aí? Olha só, estou adiantando a avaliação que está marcada para o dia 19. Isso vai depender de vocês, né? A maioria aqui eu acho que quer antecipar essa prova, correto? E aí o que acontece? Como é que vai ser essa prática semana que vem, dia 21 e 22? Vocês não vai ter aula, né, online com vocês, porque vocês vão estar fazendo essa prática, que é a produção de sabão. Vocês vão pegar uma receita na internet, seja lá qual for, caseira, mamãe, vovó, tio, seja quem for, e vão produzir o sabão e fazer o vídeo, gravar o vídeo da produção. Depois da gravação, vão fazer um relatório de produção, rendimento, contendo todas as informações do rendimento do sabão, características, e ainda avaliar a qualidade desse sabão posterior, certo? Tudo bem aí? Tudo, mas vai ser individual ou em grupo, prof? Cada um faz o seu em casa. Ah, beleza. Certo? Então, cada um vai fazer a sua produção e vai fazer a sua entrega de material. Então, digamos assim, é um trabalho só, porém dividido em 2 etapas, que é a questão da prática, que é a produção, e a questão teórica, que é o relatório final dessa produção, contendo informações sobre o sabão, características da metodologia que você utilizou, certo? De produção, o rendimento, quanto de banha você usou, qual foi a produção final do sabão, também a qualidade do sabão, tendo todas aquelas etapas de um relatório. Introdução, metodologia, e assim vai. Certo? Vale quantos pontos? Oi? Vale quantos pontos? Deixa eu ver aqui. Vale pontuação dentro da avaliação prática. Quanto? Aí eu já não sei ainda não. Ainda vamos ver. Sabe se vale a pena fazer ou não? Vale sim. Que ele tem maior pontuação na terceira unidade, inclusive muito próximo da prova. Ô, Flávio. Essa vai ser sua última prática? Ou vai precisar mais ainda fazer algum relatório? Aí encerra. A parte prática a gente encerra com sabão. Certo? Tá certo. Agora façam uns vídeos bem legais, certo? Bem organizado. E outra coisa importante, vocês precisam ser os protagonistas do vídeo. Quer dizer o quê? É você que faz a produção, é você que mexe, é você que movimenta, é você que faz a explicação no vídeo, é você que faz tudo, certo? Não pode ser terceiros ou gravação só das mãos. Tá espertinho, hein? Claro. Oxe. Vocês querem passar a perna no... Oxente. Ai. Querer tapear o professor? Não, aí não. Então, ó, vocês vão... Mas é sério, vocês vão ser o protagonista, porque qual o objetivo? Dentro da disciplina de Química Orgânica 2, existe um conteúdo chamado produção. E aí, como nós não estamos tendo atividade presencial, essa produção geralmente a gente faz com as atividades experimentais dentro do laboratório. Vocês já fariam uma que era a produção do medicamento em si, que era o AAS,
que a gente faz uma linha de produção completa, né? Desde do início da reação até a produção do medicamento no final, assim, fazendo encapsulamento. Geralmente eu faço tudo isso, né? Até o final. Mas, infelizmente, não estamos presenciais. Aí, para isso, vai ser o sabão mesmo. Vocês vão produzir o sabão e tudo. Vocês podem inovar, né? Essa questão da inovação também. Como assim? Estou pedindo para vocês fazerem sabão, mas vocês podem produzir o sabão e transformar esse sabão em um sabão líquido, por exemplo, transformar ele em um shampoo, certo? Aí, assim, vocês vão... Como? É isso que eu ia te perguntar. Pode ser líquido ou sem barra? Pode ser. Assim, inicialmente, todo sabão é barra, né? Assim, na linha de produção inicial. Que a primeira reação é a reação com soda. Essa parte aí é o que vocês vão produzir inicialmente. A soda com a gordura virando o sabão em barra. Depois do sabão em barra pronto, o que acontece? Vocês vão pegar esse material e pode transformar ele em qualquer coisa. Aí seria o sabão bruto, né? Que é um sabão que às vezes é aquele que a gente compra no mercado, que é aquela barra quadrada. Geralmente é dessa forma. Aí vocês podem inovar, colocando uma essência, colocando um hidratante para ficar mais cremoso. Entenderam? Então, na verdade, a inovação é de vocês. Mas eu preciso de toda a linha de produção, na metodologia, o artigo direitinho. Quer ver? Ó? Vou pegar vou até... Deixa eu ver se eu acho aqui um... Quer ver? Oi, pode falar. E essa gordura a gente vai achar onde? Aí em casa, vocês que vão procurar. Óleo de cozinha. Pode ser de cozinha, coletar em... Aí é vocês que vão deduzir. Entendeu? Porque vocês podem conseguir, por exemplo, com uma pastelaria. Tudo bem? Aí, essa é a ideia. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Deixa eu botar aqui para vocês enxergarem. Essa daqui, ó, acabei de achar aqui. Pesquisei rápido aqui na internet. Fabricação de sabão líquido caseiro. Ó, usando óleo. Tá vendo aqui, ó? Usando óleo de soja reciclado. Possivelmente aí, ó. Aí vem aqui como é que é feito, essas coisinhas, tá vendo? Então, observe que vocês vão encontrar... Aqui é da Embrapa, olha só que importante, ó, Embrapa. É interessante isso aqui. Então, ó, aí vem ensinando a fazer tudo direitinho e todas as questões. Então, vocês vão escolher a metodologia, não sou eu que vou determinar, porque tem gente que tem vovó que já faz, pode seguir o mesmo padrão. Só que vocês vão falar com a linguagem mais científica, claro, né? Vocês vão explicar a reação de neutralização entre as gorduras, o que acontece, explicar direitinho na metodologia e no resultado de discussão, né? Discutir que o óleo de soja possui principalmente os ácidos graxos, essas coisas, certo? Na introdução vai ter todo aquele material histórico do sabão, de como ele surgiu, falar das reações, como é que são feitas e blá, blá, blá. Sabe aquelas questões mesmo relacionadas a relatório mesmo, certo? Então, o que acontece? Vai ter toda essa produção do artigo, né? O artigo ele tem que ter aí no mínimo 5 páginas, contendo toda a discussão, certo? Lógico que eu vou postar para vocês lá tudo explicadinho, viu? Então, semana que vem, no dia da minha aula, lá nos dias da aula, como vai ser prática, e vocês acham que não vão estar aqui em Conquista, ou sábado, no caso, sábado vocês vão tirar para fazer isso, entendeu? E o que mais que vai ter aqui? Sim. Você vai postar dia 20... Dia 20... 1 e 22. Dia 22. 21 e 22. E o prazo de entrega? 21 e 22. É para entregar no mesmo dia? Vocês vão produzir o sabão e mandar o material já. Você quer falando no artigo final, não é isso? O vídeo, essas coisas? Sim, o vídeo. Sim, entendi. Eu pensei que você estava falando se era para fazer nesse dia. Oi? Dá um prazo maior, já que não vai ter outra prática mais. A gente pode fazer o seguinte, ó. Dia 4. Vamos fazer o seguinte, ó. Dia 4. Eu tiro dúvidas de vocês do material, qualquer coisa, certo? Fica como parte prática também, contemplando. Porque, assim, na verdade, essa produção de sabão,
com todo o aparato que é necessário para ela, para toda a explicação, todo o levantamento de material, ela demandaria pelo menos 3 aulas práticas. Vocês estão entendendo? Aí vamos fazer o seguinte: dia 4, eu vou tirar as dúvidas de vocês que faltam em relação à produção do material e vocês me entregam o final dia 5. Tudo bem? Entenderam aí? Ó, dia 21 e 22 tá E se disponível. por acaso dia 4 for um dia não produtivo, a Final fala que não é dia produtivo. Mas não importa, eu faço a aula com vocês. Eu não tenho questão com isso, não. Dia 4 e dia 5 tá aqui como produtivo. Então eu vou dar aula, eu posso dar aula normal. Eu, na verdade, vou dar aula normal para vocês. Que a gente conversou, que aqui seriam as revisões e finalização do conteúdo para a gente poder adiantar. Senão, eu deixo dia 4, 5, aí vocês vão fazendo outra atividade e a gente finaliza o conteúdo do 11 e 12 e a prova de 19. Tá Entendeu? bom. Não, deixa a prova dia 12 mesmo. Na Não, eu tô prova falando. A prova tá marcada dia 19. Dia 12. Aí, Dia gente, 12. vocês estão pedindo para a gente fazer um adiantamento para o dia 12. Mas Isso. para mim não faz diferença, tá compreendendo? Mesmo porque o conteúdo a gente já tá acabando. Né? A gente já vai iniciar hoje aqui o de infravermelho e eu acredito que amanhã eu consigo encerrar infravermelho com vocês. Todo o conteúdo, entendeu? As duas partes. Pode ser que eu pegue um pouquinho aí do dia 28, mas eu acredito que a gente consiga terminar. E aí o que é que acontece? Dá para encerrar dia 12. É isso que eu quero que vocês compreendam. Se não quiserem, a gente faz dia 19. A gente tem mais aulas, mais exercício, aí vai. Entenderam? Tranquilo, gente? Pode começar a aula. Pronto. Mas todo mundo compreendeu em relação aí o experimento do sabão? Yes. Alguma dúvida, gente? Lex, você nunca fica calado. Tô aqui, professor. Tô ouvindo, eu tô sem dúvida. Ah. Ai, esse Lex é uma figura. Ô, Flávio, deixa eu te Pode perguntar falar. uma coisa. Você não pode já liberar essa prática hoje já pra gente adiantar, fazer logo, não, esse vídeo? Tu já quer fazer hoje, mulher? Ou porque eu tenho que treinar muito pra esse vídeo. Não, assim, você libera a prática aí pra gente, a gente faz hoje, amanhã, entendeu? Pra não ficar assim muito tumultuado. Mas hoje é aula normal, hoje é aula teórica. Eu vou dar o assunto da prova. Não, eu sei, mas assim, você não pode deixar aí pra gente como que é pra fazer a prática, pra gente fazer em casa logo. Entendi. Você quer que eu poste logo o assunto? Sim. Sim. Posso sim. Eu posto. É só terminar a aula que eu posto logo para vocês. Porque aí a gente adianta aqui em casa, entendeu? As coisas. Isso. Não, mas o material, quem vai escolher a receita é vocês. Por isso que eu tô explicando. Porque eu vou Então, a gente já postar vai lá. procurar. Eu não vou... Você postando, a gente já vai procurar logo a receita, a gente vai dar andamento, entendeu? Para não ficar muito. Não, mas eu quero que você entenda o seguinte. Eu não vou postar muita coisa lá. Eu só vou dizer o seguinte: relatório de produção de sabão. Vocês vão fabricar o sabão, gravar o vídeo da fabricação, explicando toda a situação e fazer o relatório. Eu só vou postar isso. Então a receita é por conta nossa, né? Exatamente. Só que vocês vão conversar numa linguagem mais científica. Por que eu tô falando assim, a receita é vocês? Porque eu posso colocar uma receita e que vocês não vão achar o produto, o material. Tá entendendo? Por isso que eu tô deixando aberto para cada um procurar a sua, porque vai depender de cada região, cada cidade. Tem gente, por exemplo, que acha mais fácil fazer óleo de algodão, porque na região tem muito algodão. Tem gente que prefere fazer óleo de mamona, por exemplo, que tem muita mamona. Então, assim, eu não vou definir, porque se eu falar que é de soja, a maioria vai ter que comprar. Tá entendendo? Pode fazer óleo de outra coisa. Também. Mas aí vem óleo de dendê. Pode fazer óleo de dendê também. Tá entendendo? Você pode fazer óleo de qualquer coisa. Pode ser, tem gente que quer fazer banha de porco. Por mim, tanto faz. Não me interessa. Glicerina também, né? Como? Glicerina.
Pode também material. Mas, ó, na verdade, glicerina pode, mas a glicerina já está pronta, em certo ponto, tá entendendo? E aí o sabão, na verdade, a glicerina, o sabão já vem pronto de fábrica. Então, não quero de glicerina por isso. Tá entendendo? Tem que ser de óleos. Óleos de um modo geral. Sei. Óleo de soja, gordura Esses óleos animal. perfumados também pode, né? Ou não? Como? Esses óleos perfumados que tem, pode? Pode, óleo perfumado. Só que é melhor você pegar o óleo mais simples, né? Tô falando pelo preço. Tá bom. É porque eu pensei que você ia especificar como você queria o material, mas como é por conta nossa, então tá Sim, bom. é por sua conta. Você vai escolher o óleo. Você pode, por exemplo, chegar ali na pastelaria e utilizar o óleo reciclado deles. O óleo lá que eles usam na fritura. Ou mesmo o óleo de dendê que o pessoal usa no acarajé. Tá entendendo? Então, assim, é um critério que é particular de cada um. Por quê? Porque depende da demanda. Cada um tem sua facilidade de obter esse óleo. Entendeu? Esse óleo de Obrigada. dendê pode ser comprado? Como? Esse óleo de dendê é aquele dendê que vende normal no mercado? Pode, é dendê. Óleo de dendê ali é o dendê. Ah, beleza. Então eu vou fazer Entendeu? com Só isso. que o dendê, o óleo de dendê ali que a gente compra no mercado, a maioria deles acho que não vem puro, não, viu, Lex? Agora o que o pessoal usa na fritura do acarajé, parece que eles estão. É mais puro. É isso que eu tô. Não sei bem direito, não, porque eu nunca parei para olhar isso, nem analisar. Mas eu acho que o dendê que a gente compra em casa, aquele caseiro, eu acho que não é óleo puro, não, ali. Tá entendendo? Saquei, Eu saquei. acho, não, tô falando assim, é só uma opinião que eu não sei, eu nunca parei para analisar isso. Se não for, ele não serve, não? É isso? Não, porque se não for puro, vai dar trabalho para você fazer o sabão. Porque vai ter Ah, muita porcaria que às vezes você não vai conseguir reagir, entendeu? Aí você vai ter que fazer uma filtragem, limpar primeiro o que é resíduo e depois fazer o sabão. Eu digo por isso, né? Mas eu não sei. Tô falando assim, se for realmente puro, beleza, já vai direto. Se não for, você vai ter que fazer esse processo de purificação primeiro. E dendê é caro, né? Você comprar o óleo de dendê. e Dendê é no caso caro. dessa gordura de fritura aí, pode ser essas de casa mesmo, que minha mãe junto não pode dar pra minha tia, pode ser que eu pegue. Tá aí, ó. Sua tia já tem a receita. É isso mesmo. Aí você pode, aí como sua tia já tem a receita, você pode dar uma inovada. Você pesquisa como transformar esse sabão em um shampoo, por exemplo, Entendi. ou um sabonete líquido, um detergente, um sabão de lavar roupa. Você tá compreendendo? É uma mudança que você vai fazer. Vale mais ponto, né, professor? A pessoa fez uma Vale, evolução. como eu falei, vale, ó, é nível prova. Esse daí é nível prova, viu? E o É, sabonete, pode fazer? Sabonete pode não, né? converter em sabonete também. Converter em sabonete. Porque, ó, todo mundo vai ter a primeira etapa, que é a produção do sabão em barra bruto, né? Que é pegar o óleo, reagir com soda e virar barra bruta. Todo mundo vai fazer isso. Dali em diante, vocês fazem o que vocês acham mais interessante, entendeu? Tá certo, tá Ok. certo. Tudo bem, gente? Todo mundo ficou claro aí a situação? Claro, tá de boa. Ficou, sim. Então, vamos começar a nossa aulinha mesmo, né? O conteúdo de infravermelho, certo? Alguém mais está com alguma dúvida? Bruno, ficou claro aí, Bruno? Ficou claro como a água. Muito bem, muito bem. Amandinha, você tá aí caladinha? Ela nem tá ouvindo, ela tá dormindo, Amanda. Tranquilo, Flávio. Ah, Ai, pronto, então vamos lá. Gente, nessa aula agora nós vamos falar um pouquinho sobre espectroscopia, certo? Na verdade, a espectroscopia é um ramo da análise química que a gente tem espectroscopia de infravermelho, de massa, ressonância magnética. Na verdade, a espectro tem a ver com a questão da visualização tem a ver com a luz. A gente vai analisar os espectros gerados pelas substâncias de acordo com a radiação emitida sobre ela, certo? Por isso, espectroscopia.
No nosso caso aqui agora, nós vamos falar sobre o infravermelho. Qual é o espectro apresentado por uma substância frente à exposição ao infravermelho, certo? Lógico que existem equipamentos específicos para cada um deles. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar direitinho falando sobre isso aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre a espectroscopia de infravermelho, que é uma técnica aplicada na química orgânica, principalmente, né? Não só na química orgânica, mas principalmente na orgânica, para identificação de funções e identificação da molécula em si. Na verdade, para nós chegarmos a uma determinada molécula, é necessário utilizar várias técnicas e o somatório delas, né, o conjunto das informações obtidas em cada uma delas, é suficiente para encontrarmos ou deduzirmos uma determinada molécula, certo? Então, não é apenas uma técnica necessária para isso, são várias, mas vamos entender individualmente cada uma delas e depois fazer a conexão das duas, beleza? Então, vamos lá, infravermelho. O que nós temos do infravermelho? Vamos lá, então, primeiramente, a radiação envolvida nesse processo é a radiação eletromagnética, né? O que vem a ser a radiação eletromagnética? O próprio nome já diz, elétron e magnético. Tem a ver com duas naturezas. Você tem a natureza elétrica e tem a natureza magnética da onda. Nós temos aí dois campos envolvidos, que é o campo elétrico e o campo magnético, de maneira perpendicular. E isso nós vamos ter um ciclo dessa onda que carrega consigo grande quantidade de energia, certo? Essas energias na forma de pacote de energia é o que direciona a energia necessária que nós temos, ou seja, a energia de nosso interesse. O que é interessante compreender nessa radiação eletromagnética? É a sua... Deixa eu mudar um pouquinho para cá, que aqui já tem nossa escala. Não, deixa eu voltar um pouquinho aqui mesmo. O que acontece? Aqui, nós temos uma relação, assim, nós chamamos aqui todo o espectro das ondas eletromagnéticas, que temos um diferencial. Aqui, eu tenho ondas longas, que são as ondas de rádio, e aqui eu tenho ondas curtas, certo? O que diferencia uma da outra? Que as ondas longas, os pacotes energéticos delas são menores, então pouco energética. As ondas curtas são altamente energéticas. Então a gente tem essa escala toda aqui, que varia de ondas curtas a ondas longas. E aí, ou seja, nós temos aqui a questão da comprimento de onda. Quanto mais longa for a onda, menos energética ela vai ser. Quanto mais curta for a onda, mais energética. Isso está relacionado à quantidade de pacote de energia que passa por um determinado ponto. É o que nós chamamos de frequência. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de pacotes de energia que passa por um determinado ponto. Certo? Aí nós vamos ter quantos ciclos de onda passam por um ponto. Ou por segundo. Geralmente é em segundos. Que é tanto que é em hertz. Quantos ciclos por segundo, certo? Então nós temos aqui, essa é a grande importância das ondas eletromagnéticas. Só que nós estamos estudando o infravermelho. Observe, o infravermelho está aqui, acima da radiação visível. Significa que são ondas mais longas ou pouco energéticas. A ultravioleta já é aqui, abaixo das ondas visíveis, ou seja, são mais energéticas do que as infravermelhas. Tanto que as ultravioletas que nós recebemos, o VA, o VB e o VC, elas são prejudiciais à pele em alguns pontos. Ela pode ocasionar queimaduras e assim sucessivamente, certo? Abaixo delas, todas são extremamente danosas ao organismo, porque são mais energéticas, pode destruir células, quebrar moléculas de DNA, ocasionar mutações, queimaduras de grande porte e assim vai, certo? Aqui é o nível, aqui nós percebemos o nível de penetração dessas moléculas, ou dessas ondas eletromagnéticas.
As ondas as ondas curtas, elas podem chegar a nível atômico, com grande quantidade de energia para quebrar núcleos atômicos. Então, essa é a grande diferença entre umas e outras. Já na radiação infravermelha, nós não temos energia suficiente para quebrar uma molécula ou quebrar uma ligação química. Ela tem energia suficiente apenas para fazer o quê? Fazer uma vibração molecular, e essas vibrações podem ser detectadas pelo equipamento, certo? Aqui eu tenho uma escala mais nítida, né? Nós temos que partem da radiação gama até as ondas de rádio, certo? E o que nós vamos estudar está aqui no infravermelho, certo? Gente, olha só. A radiação infravermelho, ela é onda está dentro das características das ondas longas que não ocasionam mudanças, né, em relação às ligações ou quebra de moléculas. Ok? Primeiramente, como é que é calculada a energia de uma onda? São duas informações importantes. Nós temos aqui a frequência, a constante de frequência, constante de Planck e a energia em si. Lembrando que a frequência ela está diretamente relacionada com a velocidade da luz e o comprimento da onda. Então, a energia está relacionado com constante de Planck, velocidade da luz e o comprimento de onda. Certo? Então, tendo essas três informações, a gente consegue calcular a energia de uma determinada onda. E lembrando que constante de Planck, um valor já dado. Velocidade da luz, também já dado. Então, só preciso saber o comprimento de onda. A partir do comprimento de onda, eu consigo determinar a energia de qualquer onda. Vamos lá. Como é que nós vamos expressar o comprimento de onda ou essa questão da onda? Duas formas. Comprimento de onda, que é lambda, que é dado geralmente em micrômetros, ou 10 a menos 6 metros, né? Que micro tem a ver com 10 a menos 6. E também é dado em número de ondas. O que é número de onda? É o inverso do comprimento de onda. Então, número de onda é o inverso do comprimento de onda. O que isso quer dizer? Quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser o número de onda. É o inverso, né? Aí vem. A questão de quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser o número de onda. Quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser o número de onda. Certo? Então é só uma forma de trabalhar. Geralmente isso daqui é para quê? Para a gente trabalhar com números inteiros. Certo? Mais fácil de fazer uma escala. Montar um espectro. Montar um espectro. Certo? A escala que nós vamos trabalhar, ela não é todo o espectro de ondas eletromagnéticas, é apenas o infravermelho, que ela varia do número de onda de 400 a 4.000. Tudo bem? E aí vem um segredo. A energia varia de 4,8 para 48 kJ por mol, ou seja, a quantidade de energia necessária para cada mol de ligação ou grupo funcional ou mesmo molécula. Certo? Então, essas interações entre as moléculas e as radiações é o que nós vamos avaliar. E essa energia envolvida no processo vai construir um sinal. Esse sinal é o que nós chamamos de espectro de infravermelho. Certo? A questão da origem da radiação, ela tem a ver com a questão da excitação atômica e ela libera essa energia. Ela recebe radiação eletromagnética e libera radiação eletromagnética. O que nós vamos avaliar é justamente isso. Nós vamos excitar a molécula e a molécula vai emitir uma radiação após essa excitação. Então, essa radiação após a excitação é o que nós vamos observar, que vai ocorrer uma mudança construtiva no comprimento de onda, na energia eletromagnética, e assim a gente consegue detectar no equipamento. Vamos entender a natureza dessa radiação eletromagnética de infravermelho. Gente, olha só. Temos aqui
um ácido clorídrico. Essa molécula, ela tem a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Essa ligação ela é composta por um par de elétrons. Esse par de elétrons está em constante movimentação, certo? Ou seja, são elétrons em movimento ali, saindo, fazendo a migração entre o cloro e o hidrogênio. Essa ligação, ela pode ser excitada com essa energia eletromagnética infravermelho. Essa ligação, ela vai sofrer algumas alterações na sua estrutura decorrente dessa excitação infravermelha. Vai ocorrer o processo de estiramento da ligação ou a simples vibração dessa ligação. Mas o equipamento ele não consegue detectar o que? Não consegue detectar quando essa excitação ela é balanceada. Como assim balanceada? No caso aqui eu tenho o hidrogênio, que tem uma massa 1, e o cloro, que tem uma massa em torno de 35 a 36. Isso quer dizer o quê? Que há uma diferença de massa entre os dois átomos. Como eles possuem diferença de massa, eles vão vibrar em velocidades diferentes. Se vão vibrar em velocidades diferentes, então é fácil detectar essa diferença de distorção. Se eu tivesse dois cloros, por exemplo, um de cada lado, eu não conseguiria detectar essa vibração, porque os dois vibrariam de mesma forma. E o equipamento não consegue detectar essa característica. Certo? Então, vibrações que são semelhantes devido à característica do átomo por ser mesma massa ou átomos iguais, não é detectado pelo equipamento. Somente vibrações que são diferentes, ou seja, vibrações simétricas não são detectadas, vibrações assimétricas que são detectadas. Lembrando que são vibrações assimétricas em relação à natureza do átomo. Certo? Aqui eu tenho a questão da energia, como eu já falei com vocês. Nós vamos trabalhar com a radiação infravermelho, que a energia dela é muito baixa e o comprimento de onda é elevado, então nós só vamos trabalhar com ela. Ela tem, a energia dela é muito, está acima da radiação visível. Então, quais são as deformações que nós vamos encontrar, ou os tipos de vibrações que nós vamos encontrar nas moléculas? Temos, primeiro, estiramento axiais ou deformação angular. São os dois tipos. Lembrando que estiramento axial é dividido em simétrico e assimétrico, e deformação angular é dividida em simétrica no plano, assimétrica no plano, simétrica fora do plano e assimétrica fora do plano. São, no caso, 6 tipos de vibrações que nós detectamos, basicamente, nas moléculas a partir da incidência de radiação infravermelha. Vamos lá, então, né? Aqui nós temos um exemplo claro da deformação axial, tipo simétrica e assimétrica. Ah, mas, professor, você não falou que a simétrica não é detectada? Mas olha só, quando falo simétrica, quando eu falei a deformação em termos de átomos iguais, certo? Quando os átomos são iguais e não há como distorcer a molécula, aí sim é impossível detectar. Observe esse daqui. O que nós temos aqui? Temos um átomo qualquer, né? Com 2 átomos vibrando. Essa vibração ocorre um estiramento e uma contração da ligação. Vocês estão observando? Essa contração da ligação e esse estiramento está acontecendo nas 2 ligações. Só que as 2 estão acontecendo no mesmo sentido ao mesmo tempo. Isso mostra que são simétricos. Não são simétricos porque os átomos são iguais ou coisa semelhante, mas são simétricos porque acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que um sobe, o outro também sobe. Ou seja, ao mesmo tempo que estica a ligação, o outro também estica. Ou seja, o estiramento. Já aqui é diferente. Enquanto um está comprimindo a ligação, ou seja, tornando ela menor, o outro está esticando. Então, a forma de estiramento está sendo diferenciada nessas 2. Então, esse é simétrico porque segue o mesmo padrão, e esse é assimétrico, porque segue padrões diferentes. Isso daqui, gente, é uma questão de analisar de uma forma mais tranquila, da seguinte forma. Se a molécula tiver aqui, por exemplo, vamos pensar em peso da molécula, vamos botar assim, se
esse cara esticou diminuiu a ligação e o outro aumentou, ele fica mais longo e a molécula pende para um lado. Vai chegar um momento que a molécula está pendendo para um lado e para o outro. Aqui não. Aqui a molécula não pende para lado nenhum, porque os dois estão crescendo e diminuindo da mesma forma. Deformação angular simétrica no plano, que nós chamamos de tesoura. Observe, ó, a ligação se fecha e se abre. Então, os dois estão trabalhando da mesma forma. Enquanto um se aproxima, o outro também. Então, é simétrico por esse sentido. E, novamente, a molécula não pende nem para um lado, nem para o outro. Então, por isso que é simétrico. O outro, distorção simétrica fora do plano. Observe que agora vai para frente ou para trás. Enquanto um átomo vai para frente, o outro vai para trás. Novamente, a molécula não pende nem para um lado, nem para o outro. Então, ela é o quê? Simétrica também. Assimétrica fora do plano. Observe que é diferente. Agora, os dois vão para um lado só também. Ah, mas, professor, tá indo junto. Sim, mas só a molécula vai... Os dois vão para frente, então a molécula pende para frente. Os dois vão para trás, a molécula pende para trás. É neste sentido. Certo? Como se fosse assim, só para ilustrar, para vocês entenderem. Fora do plano de balanço. Lembra da tesoura? Os dois vêm juntos, fecha. Aqui não. Agora a molécula pende para aquele lado em que o átomo está mais para a direita ou mais para a esquerda. Ó, pende pela esquerda, para a direita, assim vai. Fica pendendo a molécula em si como um todo. Pense como se fosse um material que vocês trabalham com pêndulo, alguma coisa do tipo. E aqui são todas com a visão geral. E os estiramentos, né? Assimétrico e simétrico e assimétrico. Temos aqui tesoura, tipo tesoura, simétrico. Fora do plano, simétrico. Balanço no mesmo plano. O que acontece? Assimétrico. E abano fora do plano, também assimétrico. Aí a pergunta é, professor, a gente vai identificar cada uma delas na molécula? Não, vocês não vão identificar. Aqui é para entender como é que funciona essas deformações. E nós vamos trabalhar já com números, com dados, certo? Mas a partir das moléculas nós já entendemos qual tipo de deformação ela pode sofrer. Por exemplo, moléculas pequenas, geralmente elas trabalham mais com a deformação tipo estiramento. Moléculas longas com grandes grupos funcionais tem muita deformação angular, principalmente o oxigênio tem muita deformação angular. Certo? Vamos lá. Resultado dessa absorção. Quando uma molécula absorve a radiação infravermelho, passa para um estado de excitação, de energia excitada. Como eu falei com vocês, nós vamos excitar a molécula e assim ela vai absorver essa radiação, certo? E depois vai liberar essa radiação, certo? Então, dependendo do equipamento, ele vai detectar a absorção dessa energia infravermelho ou a emissão dessa radiação infravermelho. Porque a mesma radiação que ela emite, ela absorve, ela emite. Então, tem essa questão, certo? Então, a absorção se dá quando a energia de radiação infravermelha tem a mesma frequência que a vibração da ligação, que é aquela questão. Enquanto ela absorve, ela também libera. Então, ocorre as duas situações, absorção e liberação. Após a absorção verifica-se que a vibração passa a ter uma maior amplitude. Quer dizer o quê? A molécula vai vibrar e vai emitir mais radiação, tornando o quê? Ampliando aumentando a amplitude do comprimento de onda, ou seja, a quantidade de energia absorvida ou detectada pelo equipamento naquele comprimento de onda, naquela vibração. Como eu falei com vocês, quais são as características para ocorrer essa absorção infravermelho? Primeiro, nem toda molécula absorve, como eu já falei com vocês. É necessário que o momento de dipolo da ligação varie em função do tempo. Certo? Quer dizer que ela fica alterando essa questão da comprimento de onda, aumenta ou diminui. A vibração a movimentação angular faz com que a molécula mude sua geometria, consequentemente seu momento de dipolo varia por causa da geometria. E ligações simétricas, como eu falei com vocês, não são detectadas. Vamos pegar um exemplo. Essa molécula aqui, essas duas, aqui é uma ligação tripla, certo? Aqui é uma ligação tripla, que tá faltando ali o desenhozinho, mas é uma ligação tripla.
Gente, essas duas moléculas aqui são duas moléculas simétricas. Eu consigo detectar no equipamento a presença desse CH3, desse CH3 também. Mas eu não consigo detectar no equipamento a ligação dupla, nem aqui, nem a ligação tripla aqui. Aqui tá faltando um traçozinho, viu? Então o que acontece? Se eu cortar essa molécula no meio aqui, né, dessa forma, de maneira vertical, na ligação dupla, eu vou ter o lado esquerdo e o lado direito. São iguais. Mesma massa, mesmos átomos, tudo igual. Então não há como detectar essa ligação dupla. O mesmo acontece com a ligação tripla. Um lado é igual ao outro, se eu cortar ela de maneira vertical na ligação tripla. Então não tem como detectar. Detecta as outras coisas, menos a ligação. Então, porque essas ligações são simétricas. Utilidade do infravermelho. Bom, uma vez que cada tipo de ligação covalente apresenta uma diferente frequência de vibração natural, então duas moléculas diferentes não deverão apresentar um idêntico comportamento de absorção no infravermelho, ou espectro de infravermelho. É aquela questão, gente, ó, se são substâncias diferentes, possuem grupos diferentes, possuem átomos ligados de maneira diferente, então nós vamos ter um sinal infravermelho diferente. Então vão absorver de maneira diferente e vão construir um gráfico no final da análise. Um gráfico vai surgir no final da análise diferente um do outro. E assim a gente consegue diferenciar uma molécula da outra. Então nada mais é do que um gráfico comparativo. O que acontece? Vários grupos funcionais, várias substâncias, por exemplo, vamos pegar os álcoois. Todos os álcoois, um exemplo, né? Todos os álcoois já conhecidos foram expostos a um infravermelho. Daí foram observadas informações sobre cada um deles e notou características semelhantes entre eles e diferenças. Essas diferenças foi dada pela mudança da molécula e as características em comum foi dada pelo grupo funcional. Então, fizeram um comparativo. Aí chegaram à conclusão. Todo álcool apresenta um gráfico semelhante a esse aqui. E eles se diferenciam de acordo com essa característica. Pronto. Essa é a ideia do infravermelho. É tanto que existe um catálogo de vários espectros de infravermelho, de moléculas diferenciadas em todo o mundo. Há várias análises que esse catálogo é o que é usado como referência. Certo? Então, vamos lá. O que é que o infravermelho detecta na molécula? Bom, o infravermelho detecta ligações, deformações angulares em relação a essas ligações e é possível emitir um sinal e esse sinal é detectável, certo? Aí vem um segredo. Quais são as absorções que nós vamos detectar mais facilmente? Né? Quais são as características principais? Nós temos aqui, ó, absorções do tipo NH, ó, nitrogênio e hidrogênio, CO, OH, CX, que aqui no caso CX aqui é o aleto, né? Carbono aleto. Carbono duplo oxigênio. Observe que aqui CO e CO. Aqui é ligação simples, ligação dupla. Então ele já consegue diferenciar essa característica. Olha só. O CO aqui novamente. O CO dentro de uma característica pode ser tripla O, desculpe. Ligado CO com C dupla O junto ao mesmo tempo, detectando os dois ao mesmo tempo. Tem carbono, ligação simples, dupla e tripla. Tem aqui o CH também, que não está nem aqui, mas detecta também, dependendo se é simples, dupla ou tripla. E o C tripla N. Todas essas ligações são exemplos, não são somente essas, né? São exemplos que a gente pode detectar mais facilmente dentro do infravermelho. Aqui eu tenho uma representação do gráfico de infravermelho, né? Basicamente, a gente vai partir de 400 a 4.800 aqui, como a gente está bem representado. Mas, como eu falei com vocês, a infravermelho para aqui em 4.000. Aqui é só para ampliar um pouquinho e ficar mais bonitinho. Olha só, gente, ó. Geralmente, o gráfico do infravermelho, ele sofre uma alteração de expansão da escala para facilitar a visualização dos espectros. Observe, ó. Aqui, de 2.200
ele começa a variar 200 em 200, tá vendo? Já de 2.200 adiante, ele também varia de 200 em 200, mas ele encurtou a distância, certo? Para facilitar a escala. Observe que o tamanho, a distância que ele chama de 200, de 2.200 a 2.000 é menor, desculpa, é maior do que a distância de 2.200 a 2.400. Porque eles diminuem a escala um pouquinho para facilitar a visualização, certo? Porque aqui os picos são muito finos e ele precisa ser esticado para a gente conseguir visualizar. Aqui os picos são muito largos, então você não precisa esticar tanto para poder visualizar. Essa é a grande diferença. Tudo bem aí? Vocês estão ouvindo bem aí ou eu estou falando sozinho mesmo? Estamos ouvindo. Ô, Flávio, esse assunto no livro, eu acho como... Você poderia me dar uma dica aí? Que tem vários. No caso aí, no livro, o infravermelho ele é dado em cada molécula, em cada função. Cada função tem os espectros individuais. Agora, tem um livro de infravermelho que eu acho que ainda tem um arquivo aqui, mas vocês podem procurar o livro também, que ajuda, né? É um livro que eu tenho aqui que ajuda bastante. O pessoal deve ter aí do semestre passado. Deixa eu ver se tem aqui logo, porque aí já facilita até a vida, né? Na biblioteca tem algum, professor? Tem lá alguns livros, todos os livros de orgânica tem infravermelho, só que, como eu falei, estudando separadamente por funções. Mas tem um específico lá que tem lá na biblioteca. Agora, como faz tempo que eu fui na biblioteca, por causa da pandemia, essas coisas todas, eu não tive mais acesso à biblioteca. Mas lá tem, certeza absoluta. Certo, valeu. Aí vocês podem procurar lá se tiver interesse e tal. É porque eu tinha um arquivo aqui que o pessoal usou. O pessoal xerocou, tá entendendo? Xerocou um livro meu e criou um arquivo. Eu depois procuro aqui e mando para vocês. Vou ver se eu acho. Certo? Mas nos livros tem. Então vamos lá, ó. Então aqui é como se fosse o espectro, né? Para a gente entender como é que apresenta-se esse espectro dessa forma. E tem as principais ligações, as principais deformações que nós vamos encontrar. Agora, gente, ó, como eu falei, está em número de onda, né? Número de onda está aqui embaixo, de 400 a 4.800, mas para aqui em 4.000. E tem aqui intensidade, que vai de 0 a 100 percentual, certo? E alguns vai mudar um pouquinho, mas aqui tem a ver com a intensidade do pico, certo? Quanto maior a absorção, maior a intensidade do pico. Vamos entender isso aqui, ó, de acordo com essa escala. Observe que aqui, ó, em torno de 1.000 a 675 números de onda, tá aqui, ó, nessa escalazinha aqui, nessa região, eu vou ter uma deformação das ligações de C dupla C ligado ao hidrogênio. Então, é uma deformação angular. Toda vez que aparecem duas ligações, geralmente estamos trabalhando com deformação angular. Então, a deformação angular envolvida aqui, nessa ligação C dupla C e hidrogênio, há uma deformação específica para isso aqui que aparece exatamente entre 1.000 e 675. Geralmente, com toda deformação angular, geralmente ela é uma banda e não um pico. Certo? Como assim uma banda e um pico? Existem diferenças entre banda e pico? Por quê? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu mostrar logo aqui um exemplo. Só para vocês visualizarem. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um pico. Só para vocês olharem. Isso aqui é um pico de deformação. Certo? E aqui é uma banda de deformação. Qual a diferença de um pico para uma banda? O pico, ele é apenas um ponto, assim, uma linha quase que reta, ou segue aqui tem uma pequena, ela é estreita na ponta, e faz com que nós tenhamos aqui, ó, uma facilidade de identificar exatamente onde ela iniciou e onde ela terminou, onde ocorreu essa absorção. Já na banda, observe, ó, ela começa em um valor e termina em outro. Então há uma variação
consideravelmente grande entre as absorções. Aqui é semelhante a um pico, mas é uma banda bem estreita, tá vendo? Ou seja, uma banda estreita. Ou um pico fino, né? Digamos assim. Então, essas expressões nós vamos falar muito de infravermelho. Certo? Então, ó, aqui eu tenho a questão da ligação dupla. Aqui, observe, ó, NH. As deformações do tipo NH, essas deformações nós encontramos nessa região, entre 1620 a 1590, números de onda. Então, ó, nessa região aqui, ó. As ligações C dupla O, CN, C dupla N, C dupla C, N dupla O. Nós encontramos aqui, ó, na região entre 1800 e 1390. Essa região está aqui. Cada uma tem sua característica, não são iguais, são diferentes a forma de apresentação de cada uma. Certo? Temos aqui, ó, C tripla C, C tripla N, também está aqui, ó, detectado em 2000 e pouco, 2200. As deformações angulares do tipo OH, NH, CN também estão aqui, ó, em 3600, 2600. Então, essas deformações aqui, nós vamos identificar de acordo com cada uma das ligações, com a do grupo funcional envolvido. E cada deformação tem sua característica. Nós vamos observar que a ligação OH, ou seja, a deformação OH de um álcool, de um ácido carboxílico, OH de um modo geral, de um fenol, é bem nítido. Olhou na banda, olhou no espectro, nós já conseguimos identificar. Porque ela é muito característica, é própria dela. Já deformação do NH, por exemplo, também é nítida, mas é diferente. A gente consegue separar uma da outra. Por quê? Porque são deformações de ligações com características diferenciadas e nós podemos identificar esse grupo funcional somente olhando o espectro, esse gráfico que vai ser gerado. Vamos lá. Então, como deduzir, gente, em qual em qual número de onda, em qual local nós vamos encontrar a ligação, né? Observe, existe um cálculo que a gente faz que é baseado nessa formulazinha, ó. Essa equação é a equação geral para identificar o número de onda que nós vamos encontrar a absorção de uma determinada ligação, certo? Temos aqui, por exemplo, algumas informações que nós vamos identificar, que é o K e o Mi. Esse Mi tem a ver com a massa e o K tem a ver com a força da ligação. Então, são duas informações importantes que nós levamos em consideração. Força da ligação, se a ligação é mais forte, mais fraca, e a massa envolvida entre os dois átomos nas ligações. Então, a massa e a força da ligação são fatores que influenciam diretamente na absorção da infravermelho. E a relação entre eles é o que vai diferenciar a posição de cada uma das ligações. Certo? Agora, lembrando que isso daqui não conseguimos detectar como é que vai ser o pico. Se vai ser de grande intensidade, se vai ser de baixa intensidade, se vai ser uma banda larga ou não. Nós apenas identificamos aqui nós deduzimos em qual região do gráfico nós vamos encontrar a variação da energia envolvida nessa ligação, certo? Quais são os elementos que nós temos aqui? C, velocidade da luz, π, que é um valor tabelado, e o valor de acordo com a força da ligação e a massa envolvida nos dois átomos, certo? Então, aqui nós temos isso aqui. Agora, o que é que nos interessa aqui, ó? Olha só. Não me interessa fazer esse cálculo total, porque a gente já pode logo trabalhar com o valor já tabelado. Por isso que nós geramos essa fórmula geral aqui, ó, que é 4,12. Quem é 4,12? Nada mais é do que esse cálculozinho aqui, ó. 1 sobre 2, 3,14, velocidade da luz. Que vai dar exatamente 4,12. Certo? Então, após esse resultado, nós vamos chegar a essa questão da frequência aqui direitinho. E a gente só faz a relação agora direta. Força da ligação grande, número de onda grande. Força da ligação pequena, número de onda pequena. Ou seja, o número de onda é diretamente proporcional à força da ligação. Quanto mais forte a ligação for, menor o número de onda.
Quanto mais fraca a ligação for, quanto mais forte for a ligação, maior o número de onda. Quanto mais fraca for a ligação, menor o número de onda. Já em relação à massa, é inversamente proporcional. Maior massa, maior relação de massa, olha bem, maior relação de massa, deixa lá, maior relação de massa, menor número de onda. Menor relação de massa, menor número de onda. Certo? Então, essa é a relação que nós vamos ter. Então, gente, essa é a formulazinha que nós vamos utilizar. O cálculo tem no livro, né? Fácil de a gente calcular. Só usar os dados aqui a gente já consegue jogar claramente. Então, se eu der 2 átomos aqui, específico. Então, ó, se eu der 2 átomos, vocês vão calcular a massa entre os dois, a força da ligação envolvida, que geralmente é dado, ou um valor ou outro é dado para vocês calcularem. Certo? Exemplo aqui, ó. Vamos analisar. Ó, o cálculo é simples, depende dos dados que serão dados. Mas o que me interessa que vocês precisam realmente entender 100%. O cálculo é só jogar na fórmula e tudo vai embora. Aqui, ó. Tenho aqui a ligação simples, dupla e tripla. Qual das três é mais forte? Quanto mais curta a ligação for, mais intensa ela vai ser. Então, a força envolvida nessa ligação é maior. Então, ligação tripla ela é muito mais curta do que a ligação dupla e do que a ligação simples. Certo? Então, o que é que nós temos aqui? Há um aumento do número de onda entre a ligação simples e tripla. Porque, voltando aqui para a fórmula, ó, diretamente proporcional. Aumentei a força da ligação, aumento o número de onda. Diminuo o número de onda, diminuo a força da ligação. Observe, número de onda menor, força da ligação menor. Número de onda grande, força da ligação grande. Então, ó, há uma diferenciação porque a ligação tripla é mais forte do que a dupla, que é mais forte do que a simples. E como é que eu sei que é mais forte? A energia necessária para quebrar essa ligação toda é maior do que essa e é maior do que essa. Simples assim. Certo? Em relação à massa, como eu falei com vocês, inversamente proporcional. Vamos lá. CH, CC, CO, CCl, CBr, CI. Quem tem maior massa aqui? O iodo. É o haleto com maior massa molecular desses que nós estamos trabalhando. Bromo, depois cloro, depois oxigênio, carbono e hidrogênio. Observe que a massa foi diminuindo e o número de onda foi o quê? Aumentando. Tudo bem aí? Então, ó, a massa aqui foi aumentando, essa relação, essa diferença de massa aqui, ó. O que acontece, então? Aumentou ou diminuiu o número de onda. Então, é inversamente proporcional. Certo, gente? Então, essa é a grande questão envolvida no processo. Aqui, como todo mundo é carbono, só mudou realmente aquele que está ligado a ele. Tranquilo aí, gente? Estão ouvindo bem aí? Tranquilo, senhor. Vamos lá, então, ó. Aqui, gente, tem uma escalazinha de frequência e também a posição de cada um, mais ou menos. Para a gente entender novamente a questão da massa. Carbono ligado ao hidrogênio. Esse hidrogênio é o prótio. Carbono ligado ao hidrogênio deutério. Esse D aqui significa deutério. O hidrogênio prótio ele tem massa 1. O hidrogênio deutério tem massa 2. E carbono. O que acontece? A massa aumentou. Se aumentou a massa, o que acontece com o número de onda? Diminui. Olha aqui o número de onda, ó. O número de onda diminui. Então a energia envolvida para deformar essa ligação é menor. Está aqui, ó. Quilocalorias por quilojoules. 350, 420. Então, ao diminuir o número de onda, porque aumentou a massa. Agora aqui, novamente, ligação, né? Só para lembrar.
aumentou a ligação, aumentou o número de onda. E a energia envolvida na ligação também aumentou. Certo? Aqui, gente, a questão é o seguinte. Se na verdade, a gente pode até colocar como diretamente proporcional à energia, né? Se a energia necessária para você vibrar uma ligação é alta, significa que a energia daquela ligação é alta também. Porque são compatíveis. Então, a energia necessária para vibrar uma ligação menor, assim, baixa energia, menor energia também. Porque, ó, questão do número de onda envolvido. Então, assim, não é o correto fazer isso não, mas é só para vocês terem uma noção. Mas a ideia mesmo é essa aqui, ó. Aumentou a ligação, a energia da ligação, maior número de onda. Aumentou a massa, menor é o número de onda. Outras informações relacionadas à deformação. Olha só, gente, a deformação, como eu falei com vocês, existem dois tipos de alteração na molécula: deformação angular e estiramento axial. O estiramento axial é você esticar, né? Ó, só para lembrar aqui, para vocês visualizarem. Ó, estiramento axial, a ligação ela cresce e diminui, certo? Deformação angular, as ligações se mantêm do mesmo tamanho e elas simplesmente ficam abrindo, fechando, mudando de lugar, certo? Como aqui, ó, e tudo. Então, existe diferença na absorção dessas ligações? Sim. A energia envolvida no estiramento usa sempre um número de onda menor. A energia envolvida na deformação angular usa um número de onda maior. Certo? Então, é mais fácil você, geralmente, né, fazer essa deformação angular do que o estiramento. Porque aqui, ó, o movimento de deformação se dá em menores energias. Olha só. Menor frequência, que é um movimento de estiramento típico, porque apresentam menores valores para a constante de força K. Então, observe, a energia necessária para eu esticar e diminuir, e contrair, comprimir uma ligação é maior. Ou a energia envolvida ali é um pouco maior. Mas aí, ela é inversamente proporcional ao número de onda. Ou seja, essa energia aqui, ó, de esticar e comprimir, precisa de uma onda menor. Certo? Já aqui, que é só balançar a ligação, eu preciso de um número de onda maior. Mas porque preciso de pouca energia para isso, e aqui eu preciso de mais energia. Lembra que eu falei com vocês que número de onda menor significa comprimento de onda maior, número de onda grande, comprimento de onda pequeno. Então, há essa questão da diferença aqui envolvida no processo. Gente, olha só. Então, assim, essas deformações... Agora vocês me perguntam, isso aqui vai ser trabalhado? Não, isso aqui nem tanto. Não me interessa muito, não. Só para vocês terem noção mesmo que existe. O que me interessa é vocês compreenderem como é que cada ligação funciona. Por exemplo, aqui, ó. É um ponto importante envolvendo a hibridização na visualização no espectro. Se a ligação é SP, SP2 ou SP3, existe diferença? Sim, hibridização. Carbono, hidrogênio, SP3, número de onda 2900. Carbono, hidrogênio do tipo SP2, 3100. Carbono, hidrogênio no tipo SP, 3300. Então, há diferença no carbono SP. Então, a hibridização vai proporcionar uma identificação no espectro bem diferenciada por causa do tipo de ligação envolvida. Aqui é a ligação tripla, dupla e aqui simples. Certo? E isso é facilmente detectável. Nós conseguimos mostrar claramente onde é que está cada um e como é a sua deformação. Então, a energia envolvida no SP é maior do que o SP2, do que o SP3. Certo? Um espectro, né? Aqui, vamos lá. Vamos agora partir para o espectro, né? Para ver como é que funciona o espectro. Então, de modo geral, nós já temos todas as informações necessárias
para identificar as funções, os grupos envolvidos no espectro. Primeiro, as deformações que nós encontramos, onde estão identificados na região do espectro cada uma das deformações, o que está envolvido, se é a força da ligação e a massa, certo? O que está envolvido também a questão do tipo da deformação e a natureza da hibridização do carbono no processo. Ah, mas por que a gente está falando de hibridização do carbono? Porque a gente está trabalhando somente com compostos orgânicos. Vamos lá, ó. Então vamos pegar aqui um alcano. Gente, primeiramente, né? Vou pegar aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um ponteiro. Olha só, um alcano. O que é um alcano? Vamos pegar aqui um alcano. Esse alcano aqui é o qual? O ciclohexano. Vou fazer aqui. Tá feinho esse aqui. Peraí, deixa eu só ligar aqui. Vou ligar minha. Deixa eu ligar aqui o negócio. Só um minutinho aqui. Espera um pouquinho aí, que eu vou. Vou só ligar aqui a mesa, porque esse aqui tá. Ó, então aqui eu tenho o hexano, certo, gente? Ó, só fui ligar aqui a mesa, já desenhei aqui para adiantar o processo. Então eu tenho o hexano, né? Ele tá aqui dessa forma. Quais são as ligações que nós temos? Ó, só para vocês deixarem entenderem. Tem um CH, tenho CC. Não tenho outra. Só tem essas duas ligações, certo? Só que essa ligação CH, ela tá na forma de
CH, deixa eu botar de outra cor. CH com um carbonozinho aqui do tipo sp3. Então já tenho aqui. Outra coisa importante. O que acontece? Ó, essa ligação CC tá aí, CC normal. O que nós temos mais aqui? Nós temos o grupamento CH3. Isso aqui. E temos o CH2. Todas essas informações nós temos aqui. Só isso aqui, não tem mais nada nesse hexano. Vamos pegar ele aqui, ó. O que acontece? Se a gente pegar aqui o hexano. Deixa eu botar ponto aqui. Ó, o hexano tá aqui, ó. CH3, CH2, CH3. E tem o sp3. Aí vem um segredo, olha só. Onde nós vamos encontrar essas ligações? Ó, se nós voltarmos aqui, ó. Vamos lá, o carbono sp3, ó, sp, sp2, sp3. sp3 está em torno de quanto? 2.900. 2.900 está aqui, ó. 2.000, ó, 3.000, 2.500, né? Aqui, ó. 2.500. Aqui, 3.000. Então, 2.600, 700, 800, 900. Então, aqui é o 2.900. Só que ele não é um pico. Ele é uma banda. Uma banda que varia de 3.000, tá aqui, ó, 3.000 a em torno de 2.800. Então, esse pico todo aqui, ó, essa banda toda, corresponde ao carbono do tipo sp3. Então, sempre que tiver um carbono sp3 do tipo, ó, CH, vai gerar esse pico aqui em torno de 2.900. Quanto maior o número de carbono CH-sp3, mais intenso ele vai ser. Certo? O que tem mais aqui no hexano? Como nós falamos, tem o CH3 e tem o CH2. Quem tem mais? CH2 e CH3? Mais CH2 do que CH3. Ó. Tem 2 CH3 e 4 CH2. Tanto que há diferença de absorção. O CH2... ele absorve aqui em torno de próximo a 1.500, que é esse aqui, ó. E o CH3 absorve aqui, ó, em torno de 1.300 e pouco. 1.400, mais ou menos. Esse aqui. Então, aqui é o CH2 e aqui é o CH3. Lembra que eu falei em quantidade? O pico do CH3... desculpa. CH3, eu inverti. Deixa eu só apagar aqui que eu acabei usando errado. Falei o certo e usei o desenho errado. Aqui é o CH2 e aqui é o CH3. Ó, como eu falei, o CH2 está em maior quantidade e o pico dele é mais intenso. Aqui, ó. Já o CH3 tem menos intenso. Então, observe que nós identificamos tudo isso no espectro. Esses outros picos aqui, nós vamos observar que aqui cada pico desse daqui tem uma funcionalidade também, mas a maioria deles, às vezes, são ruídos e nós não conseguimos identificar. Somente um equipamento mais avançado e tudo que é utilizado, que assim consegue separar e diferenciar um do outro. Para nós, o que acontece? Para nós precisamos aqui identificar os grupos principais para diferenciar uma molécula da outra, certo? Então, ó, aqui é como nós vamos enxergar o espectro de infravermelho. Tranquilo? Beleza aí, gente? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá todo mundo compreendendo? Tá bom. Ou vou entender que sim. Vamos lá. Existe, como nós já sabemos, que existe a diferença da ligação CC, C-dupla-C e C-tripla-C, né? Identificando, ó, a ligação, certo? Só que aqui é 1.200, que é C-dupla-C, CC, 1.200, tá aqui, ó.
essa ligação aqui, ela é pouco detectável, assim, pouco visualizada. Essa região aqui, tá vendo? Existe, mas nós não conseguimos identificar facilmente. Mas a C-dupla-C e C-tripla-C é facilmente detectado pela visão nossa, né, no espectro. Então, essas aqui que nós vamos identificar mais. Só que existe uma pequena diferença. A dupla C, ela tem 3 tipos de apresentação: isolada, conjugada e aromática. Então, essas 3 apresentações da ligação dupla, elas são facilmente detectadas no equipamento também. E há diferença em relação a ela para a sua absorção. A dupla isolada, ela vai de 1640 a 1680. A dupla conjugada, de 1620 a 1640. E a aromática, em torno de 1600. Observe que, enquanto não é aromática, ela é 1445 mais ou menos aqui, 1620 uma conjugada e 1600 quando ela é aromática, que muda a sua natureza. Ela vai se aproximando da ligação simples. Acho que é muito longe ainda, mas tem essa diferença. Então, ó, eu vou no gráfico a gente vai mostrar. Então é possível identificar a diferença entre isolada, conjugada e aromática. Outra diferença importante são os alcinos. Nós não conseguimos identificar alcinos que estão assim, ó, como com o carbono, tripla carbono, e de um lado e do outro é carbono também. Seu Mi é próximo a zero, então a gente não consegue identificar. É tão fraca que a gente não detecta. Já aqui ela é diferente de zero, então a gente consegue detectar. Tudo bem? Então, ó, nós só conseguimos detectar os sinos, né, a presença da ligação tripla, quando ele tem um dos carbonos ligado a hidrogênio. Então, nós chamamos o que? Alcinos terminais. Os alcinos do meio da fórmula não é possível detectar no infravermelho. Certo? Nós já vimos ali, ó, a questão da deformação. Nós vimos que a detecção do carbono sp3 é fácil de detectar, é em torno de 2.900. Mas, gente, olha só, o carbono sp2 e sp3 também, sp, tem diferenças detectáveis também. E é fácil detectar porque são específicos. 3.100. Só o dupla, o sp2, que é um pouco mais complicado, que ele sobrepõe ao outro. Mas o sp é muito fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Diferenciando um do outro. Alcenos, né? Vamos pegar aqui é o hexeno, ó. O hexeno. O hexeno. Vamos pegar aqui o hexeno. Só para a gente poder desenhar. Só mais esse slide e a gente para por hoje. Ó, nós temos aqui o que é que tem no hexeno? Vamos lá, vamos identificar aqui. Eu tenho aqui o CH3. Eu tenho CH2. Tenho CC. Tenho carbono, hidrogênio, sp3. Carbono, hidrogênio, sp2. Certo? Tem mais o que aqui? E tem ainda a ligação C-dupla-C. Tudo isso aqui a gente consegue detectar no equipamento. Certo? Vamos lá. Então, essas são as informações que nós temos na molécula. Não tem outra coisa. Vamos voltar aqui agora. Então, ó. Para a gente fazer, ó. Vamos pegar logo C-dupla-C. C-dupla-C, aqui em torno de, ó, 1640. Olha aqui. 1640. Temos C-dupla-C com... dupla C não, desculpe. sp2. Olha ele aqui, ó. Nós temos o CH3, que é em torno de, ó, 1.300 mais ou menos. Olha ele aqui, ó.
Temos o CH2, que é em torno de 1.400 e um pouquinho aqui. Olha aqui. Temos também o carbono sp3. Tá aqui, ó. Carbono sp3. Certo? Então, nós temos isso em tudo. Tudo detectável no equipamento. Ô, Certo? Flávio, Oi. aí são ondas magnéticas, é? Ondas eletromagnéticas. Aqui são as ondas infravermelho. Eletromagnética. Certo. Obrigada. Nada. Então, ó, gente, pra gente encerrar por hoje, a gente para por aqui, certo? E amanhã a gente dá continuidade. Beleza? Porque já são 10h40, aí a gente dá uma segurada, porque senão fica muita informação para a próxima, fica muito cheio. Tranquilo aí? Interrompi aqui a gravação.